Minha gente querida, todos os dias nossas vias respiratórias estão expostas a uma grande variedade de partículas microscópicas e agentes perigosos como poeira, ácaros, fungos, entre outros. Além disso, minha gente, também existem os riscos de contaminação causados por vírus e bactérias. É assim que surgem as incômodas doenças respiratórias, trazendo consigo sintomas desconfortáveis, como inflamações, congestionamento das vias nasais e aéreas, tosse, espirros, entre outros. De maneira geral, esta condição afeta todas as pessoas. No entanto, existem indivíduos que apresentam histórico clínico e mais predisposição genética para desenvolver esse tipo de problema. Tá curioso, né? Para conversar sobre esse tema, nós vamos receber aqui na Salinha da Saúde o nosso convidadíssimo, ele que é médico otorrinolaringologista, o doutor Daniel Calduro. Doutor Daniel, bem-vindo entre nossa salinha aqui. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bom? Que Deus o abençoe, doutor. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui, doutor. Obrigado. Doutor, quer dizer que doenças respiratórias, nesse contexto, nessa época do ano, tende a aumentar os casos, doutor? Sim, agora no inverno, tempo seco e frio, favorece aglomerações, então a gente tende a ficar mais em casa, em ambientes fechados, o ar não circula tanto e o tempo seco faz com que o vírus e as bactérias permaneçam mais tempo no ar. Então a gente tem mais contato mesmo nessa época. Vamos conversar sobre isso então? Aumenta bastante. Vamos conversar? Vamos. Por favor, doutor, sente-se. Gente, o doutor Daniel já se encontra aqui na nossa Salinha da Saúde, o programa já começou e é tão gostoso quando também você pode interagir conosco, mandar a sua pergunta, o seu WhatsApp, é bom demais, viu? E aqui nós queremos cuidar de você, cuidar da sua saúde. E é tão gostoso quando você se preocupa, você se ocupa também desse tempo porque você quer cuidar da sua saúde. Principalmente nesse tempo de pandemia, minha gente, assim, quando o doutor falou assim, vírus, meu Deus, será que é o coronavírus? A gente vai também tocar nesse assunto. Mas antes de tocar no coronavírus, que é o tema da moda, né, que é a necessidade, enfim, da gente também esclarecer, vamos perguntar para o doutor Daniel, quais são as principais doenças respiratórias, doutor? As principais doenças nessa época do inverno, que está começando daqui a pouco, a gente vai ter a gripe, né? Que tem a vacinação, que a gente vai falar bastante aqui, o resfriado, e da gripe e resfriado pode ter outras doenças respiratórias, que seria a sinusite, a rinite, pneumonias, laringite, faringite. Então toda a via respiratória sofre bastante agora nessa época do tempo seco. Como é que o senhor falou rinite, sinusite, como é que a gente identifica ou diferencia, doutor? Tem uma que tem um sintoma mais específico, a rinite causa isso, provoca isso, ela se manifesta desse jeito. A sinusite, de que maneira? Sim, a rinite é uma inflamação da mucosa do nariz. Geralmente tem dois tipos de rinite. A rinite alérgica, que ela é causada por um alérgeno. O que seria o alérgeno? É uma proteína que a gente vai inalar. Pode ser um pelo de gato, pelo de cão, o ácaro que está presente na poeira, pólen e fungo. São os 5 principais. E a rinite irritativa. A rinite irritativa ela não tem um alérgeno causando, mas é uma irritação por alguma coisa que o paciente vai inalar. O que pode ser isso? Fumaça de cigarro, poluição ambiental, produtos de limpeza e perfume. Então muitas vezes o paciente procura a gente falando, doutor, tem alergia a perfume, mas não é alergia, é uma irritação ao cheiro do perfume. Entendi. Agora, doutor, nós estamos nesse contexto, eu ainda não vou entrar no coronavírus, mas o contexto é que a gente tem usado máscara. Só eu e o doutor estamos sem máscaras aqui, com uma certa distância, toda a nossa equipe com máscara aqui. Eu também já fui vacinado, ele também já foi vacinado, mas independente disso, nós estamos aqui para orientar você, continue usando a máscara. Mesmo que você ouça qualquer coisa lá fora, continue usando a máscara. Doutor, mas a gente está usando a máscara todo dia, vai ser de casa, enfim. Estamos mais protegidos de ter esse tipo de problemas respiratórios? Ou seja, a máscara nos protege também ou ela nos deixa mais vulnerável porque nós não estamos tendo contato com o ar de outra pessoa, etc. Como é que é, doutor? Protege sim. A gente viu que desde o ano passado o uso da máscara reduziu bastante o número de infecções. Diminuiu? Diminuiu bastante. Uau. E além do isolamento social também, isso ajudou bastante também, principalmente nas crianças, né? A gente vê muitas crianças na escola que acabam brincando, trocando ali o dia todo junto e acaba tendo muita infecção na faixa das crianças, diminuiu bastante. E a máscara, tem muitos pacientes com rinite que pioram bastante. Somente a máscara de pano, às vezes o paciente guarda no armário, não lava de forma adequada. Ou às vezes o produto de limpeza que está usando para limpar a máscara pode causar irritação do nariz. Ah, ok. Ou seja, a própria máscara
pode aumentar o grau de rinite, é isso? De rinite sim. Protege contra as infecções respiratórias, vírus e bactérias, mas pode prejudicar na rinite também. Então, a gente tem um assunto hoje, não é máscara, mas que orientação que o senhor dá? É usar mais de pano, usar uma outra mais levezinha, mais simplesinha, eu ouço, de pano não ajuda muito. É verdade, doutor? A de pano, ela é inferior à máscara descartável, que é inferior à N95, que os profissionais de saúde usam, né? Quando a gente está fazendo um atendimento de um paciente suspeito, a gente usa a N95, ela filtra 95% dos vírus. E a máscara descartável é a que eu recomendo no dia a dia. Você usa, compra uma caixinha, vai descartando. A de pano, com certeza é mais barato, porque você não vai ficar gastando todo dia uma muita máscara. gente faz, tem gente que faz, que costura lá e faz, enfim. E o problema da máscara de pano é que ela não protege tanto. E o fato de usar, às vezes, produtos de limpeza, amaciante para lavar, pode irritar a rinite. Que é roupa, né? É pano, é roupa, né? E também, às vezes, o paciente deixa guardado lá uma semana, vai usando uma semana e acumula poeira, como qualquer tecido. E para quem tem alergia ao ácaro, acaba piorando. Olha só. Isso é a rinite. A rinite. Tá, então é a mucosa, a pessoa vai tossir, a pessoa vai fazer o quê? A rinite são 4 sintomas principais, que é a coceira do nariz. O paciente começa a ter uma secreção clara, que seria a corizialina, e também o paciente reclama muitas vezes de espirros. E o último sintoma é a obstrução nasal. Então, quando tem contato com esse alérgeno, vai desencadear uma cascata de inflamações no nariz, que o paciente começa a coçar, espirrar e começa a ter o nariz fechado. É bem comum isso. Geralmente, a rinite alérgica começa em criança e vai evoluindo com o passar do tempo. Essa rinite, que é uma das doenças respiratórias, ela pode ser aguda um tempo específico e pode se tornar crônica também, doutor? Sim, a rinite alérgica ela é crônica. Ela é crônica. O paciente que tem vai ter o resto da vida. E a rinite irritativa, que é essa rinite por poluição, fumaça de cigarro, é uma rinite que começa geralmente numa fase mais adulta. Então a rinite alérgica geralmente começa na infância. E vamos dar um passinho agora, a sinusite, o que é, como se manifesta, onde se localiza? A sinusite seria uma inflamação dos seios da face, bacteriana, que a gente vai ter a produção de secreção com pus dentro do nariz. Então, os seios da face são bolsas que a gente tem dentro do nariz, até a gente separou um videozinho depois mostrando o ar inalando pelo nariz. Nessa condição, a secreção para dentro do nariz, a bactéria infecciona e o paciente vai ter uma secreção esverdeada. Então, uma das diferenças com a rinite, a secreção amarela ou verde. O paciente tem dor de cabeça, tem uma dor, impressão. Que a rinite não dá dor de cabeça? Não, pode dar, mas menos do que a sinusite. E o paciente pode ter uma tosse produtiva e também a obstrução nasal, que é similar à da rinite. O senhor falou do videozinho, tem como colocar, diretor, o videozinho assim para ilustrar o que o doutor está colocando assim, está mostrando, né, o videozinho para, né, a gente, o doutor, esse vídeo. O senhor pode comentar, doutor, a gente vai liberar o videozinho aí, o senhor pode comentar, o que está acontecendo ali, doutor? Então, a função do nariz, quando a gente inala, é aquecer o ar, umidificar e filtrar, são as 3 principais funções. Então, nesse vídeo a gente vê o ar passando pela concha do nariz, ele é preparado, né, passa pela traqueia e vai descer para os pulmões, onde vai realizar a troca gasosa. Então, esse processo, eu costumo brincar assim, que o nariz é como fosse o registro de água de casa. Aí a troca gasosa no pulmão, onde a gente troca o oxigênio pelo gás carbônico. Os alvéolos ali mostraram, né? Então, o que acontece? A importância do nariz é como se fosse o registro de água de casa. A gente tem um registro na frente de casa, se a gente fechar o registro, falta água para a casa toda. Então, esse ar que vai passar pelo nariz, ele vai ser preparado para aumentar a troca gasosa. Quando a gente tem uma doença respiratória do nariz, a gente não vai ter esse preparo adequado para o pulmão. Então, muitas vezes... Pode entrar um ar contaminado. Um ar contaminado. Então, antigamente tinha uma ideia assim, a gente dividia vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Hoje o conceito atual, a gente chama de vias aéreas unidas, como se fosse uma coisa só. Muitas vezes o paciente tem uma doença respiratória no nariz e desencadeia problemas pulmonares e vice-versa. Às vezes doenças pulmonares desencadeiam problemas no nariz. O uso de máscara afeta a sinusite também ou não? Não, a sinusite não. Pensando em termos de transmissão, evita também, porque a sinusite é transmissão também por espirro, por tosse também. Entendi.
Tá, um outro problema, eu estou tentando abarcar as doenças respiratórias para que você em casa, de repente, se identifique com alguma delas, tem alguma, tomara que não, mas se tem, você vai entender como é que funciona no teu organismo. O que é uma asma, doutor? Também é uma doença respiratória? É uma doença respiratória também. A asma é a inflamação dos brônquios, né? Geralmente ela começa na infância também como uma rinite alérgica. Geralmente o paciente que tem rinite alérgica tem também uma hiperreatividade dos brônquios. O paciente vai ter contato com esses alérgenos e vai ter aqueles sintomas de falta de ar, chiado, tosse. Então é bem característico da infância também. Agora, você falou que a asma prejudica os brônquios, né? Afeta os brônquios. Asma é o mesmo que bronquite ou são realidades diferentes? São realidades diferentes. Okay. A bronquite geralmente é uma inflamação crônica, né? Que acontece nos pulmões. Está muito associado com irritantes, principalmente com o tabagismo. Ah, ok. Ou seja, quem fuma tem mais predisposição de bronquite, desenvolver bronquite. Sim. Agora, a pessoa de bronquite, de asma, vamos entrar agora na pneumonia. Ou seja, o que é uma pneumonia? Já é o último estágio quando já o pulmão está pedindo socorro? É, a pneumonia é quando, por algum motivo, uma infecção viral, cai a resistência e a bactéria vai infeccionar, a bactéria ou o vírus vai infeccionar o pulmão. O que infecciona é mais bactéria, vírus ou pode ser os dois? Os dois. A pneumonia pode ser viral, tanto viral quanto bacteriana. O que é mais perigosa? Olha, as duas têm suas particularidades. Okay. E as duas, dependendo do paciente, se tem a imunidade comprometida, pode levar a quadros graves, como a gente está vendo agora com o coronavírus, né? Doutora, a gente está nessa realidade, a gente sempre espirrou. Isso, a gente sempre espirrou. A gente sempre tossiu, de acordo com as temperaturas, enfim. Mas agora, se você tosse, se você ouve alguém espirrando perto de você, etc., o próprio contexto de pandemia nos dá suspeitas, ou seja, como é que a gente lida com isso, sem virar neurótico e sem, ao mesmo tempo, né, não negligenciar diante dessa pandemia, doutor? Sim. Agora, durante a pandemia, muitos pacientes procuram o médico com essa dúvida mesmo. O paciente às vezes tem rinite, já espirra naturalmente ou já tem um quadro alérgico bem pronunciado e fica com medo às vezes de estar com a doença e também tem a questão da social. Vai no supermercado, vai em algum ambiente público e acaba espirrando às vezes por conta da rinite e muitas pessoas acreditam que está transmitindo o vírus, okay, né? Então, o que a gente orienta os pacientes? O paciente que já sabe que tem rinite, ele sabe os sintomas que ele tem, ele já sabe o que vai causar. Então, o coronavírus tem as suas particularidades. O que a gente vê? O paciente é uma gripe forte, né? O paciente geralmente com coronavírus começa com uma gripe leve, mas ela vai piorando com o tempo. Uhum. É bem característico a perda do olfato e do paladar. Okay. Cerca de 70% dos pacientes do coronavírus, né? do coronavírus vão ter esse sintoma. Dor de cabeça intensa e a fraqueza também. O paciente fica fraco, uma fraqueza muscular. Então a vontade é ficar deitado e ficar em casa. Ok. Ô, doutor Daniel, voltando à questão do espirro. Se eu estou usando máscara, deu vontade de espirrar, e de repente assim, ok, eu vou tentar ao máximo disfarçar, eu posso espirrar dentro da máscara, doutora? Assim, claro que se eu estou em um ambiente fechado, claro que eu tenho que sair dali o mais rápido possível. Mas assim, eu já vi gente espirrando dentro da máscara. E o que acontece isso com essa reação? Solta e inala novamente. Na verdade, se você tiver já infectado, o ideal é com a máscara mesmo. Você tem que usar a máscara para proteger as pessoas que estão do lado. Porque a máscara vai evitar que esse vírus se propague, né? A explosão, né? Isso. Mas se você não tiver infectado, você está com a máscara, deu vontade de espirrar? Não tem problema, porque se você tiver já infectado, o vírus vai voltar mesmo para você. Então não tem nenhuma contraindicação tossir ou espirrar com a máscara. Você falou muito assim do nariz, a rinite, né? Rinos, o nariz. Eu posso fazer, como é que é o ideal de fazer uma limpeza, né? Uma higienização no nariz, doutor? O ideal é o soro fisiológico, né? Como o nome já diz, ele é fisiológico, então ele tem uma formulação que não agride o nosso organismo. O ideal, a gente indica de 2 a 3 vezes por dia fazer a lavagem com soro. Pode intensificar agora nessa época do inverno. A umidificação do nariz, a gente consegue fazer com que o ar, a limpeza dos alérgenos, nos casos de rinite, e a limpeza de vírus e bactérias para que a gente possa evitar as infecções respiratórias. Então, o soro fisiológico é barato, né? Você compra nas farmácias,
litros de soros tranquilo. E fazer essa lavagem, a gente mantém o nariz hidratado e evita as infecções. Olha quantas informações valiosíssimas estamos aprendendo hoje com o doutor Daniel Calduro, nosso médico otorrinolaringologista. Doutor, a gente sabe, o senhor falou que o soro fisiológico é importante para fazer a higienização. Tem muita gente que usa uns aparelhinhos que eles dilatam, né? A pessoa está com dificuldade de respirar, principalmente no caso de rinite, eles colocam aqueles sprayzinhos, ele libera a respiração, mas depois a tendência é... Como é que fica esse jogo, essa sanfona aí, doutor? Sim, a gente tem dois tipos de medicação nasal. Tem o soro fisiológico, que a gente usa para lavar o nariz, e tem as medicações. Das medicações, a gente tem os corticoides nasais. Tem muitas pessoas que perguntam da questão do corticoide, se engorda ou não engorda, depois eu vou falar disso. Uhum. E tem os vasoconstritores, que são essas gotinhas que o pessoal acaba viciando. O que ele faz? Na hora que a gente pinga, as conchas nasais, que são estruturas que fazem esse processo de filtrar o ar respirado, ela vai dilatar, então o paciente respira bem. Só que o organismo acha estranho passar tanto ar e emite um sinal, olha, vamos fechar, e fecha mais. Então cada vez que você usa o remédio, o estímulo de fechar é maior. Então vai fechando, e isso que a gente chama de efeito rebote. Então pingou o remédio, abriu, o organismo joga contra e fecha mais. Então, aí você coloca de novo outra gotinha? Coloca de novo. E daí é onde vem o vício. Então o paciente, eu costumo brincar assim, o paciente geralmente que usa as gotinhas nasais, ele acaba usando essas gotinhas, tem no carro, na casa, tem no trabalho, às vezes sai de madrugada para comprar as gotinhas e acaba usando o dia todo. Então é a rotina nossa atender o dia a dia, o paciente viciado nessas gotinhas. Qual que é o perigo das gotas? O perigo é que ele absorve para o sangue e pode causar doenças cardiovasculares, como arritmia, atacardia e aumento da pressão alta também. Então são coisas que tem até um projeto de lei em discussão sobre a proibição de venda das medicações sem a receita médica. Exato. Então são medicações baratas e os pacientes buscam alívio com essas medicações mesmo. E isso é muito importante que o Dr. Daniel está dizendo, gente, porque é verdade, cria esse ciclo vicioso, a pessoa usa, abre as vias aéreas, as vias respiratórias, se sente bem, mas logo em seguida o organismo dá aquela resposta e vai bloquear porque é um sistema de defesa, e muitas pessoas usam indiscriminadamente e é complicado, porque, como disse o doutor, tem efeitos colaterais, coração, pulmão, pressão arterial, então tome muito cuidado quando você tem lá guardadinho isso aqui. Mas nesse caso, o que a pessoa pode fazer que ela se sente bem e logo em seguida o organismo dá aquela resposta e fecha, e ela sente dificuldade de novo de fazer aquele respiro profundo? O que ela tem que fazer, doutor? Muitas vezes esse paciente sofre de rinite ou algum desvio de septo, pólipo, adenoide, alguma causa que obstrui o nariz. Então se o paciente está usando o remédio para abrir, não está normal, tem que procurar o auxílio médico para tratar. E em alguns casos o paciente também ele acaba fazendo uso da medicação e vai levando a vida assim. Tem outras medicações que eu citei que são os corticoides nasais. Esses sim, eles atuam abrindo a mucosa, mas sem esse efeito colateral. São medicações que a gente usa a partir dos 2 anos de idade em crianças. E a gente consegue ter um alívio da respiração, mas sem ter essa resposta cardiovascular, né? Sem ter o dano cardiovascular. Então... doutor Daniel, a pessoa, eu vou colocar essa situação no contexto que a gente está vivendo, de pandemia, a pessoa ela fez o teste, positivou, enfim, e sente dificuldade de respirar, né? E ela já tinha problema de rinite, de sinusite, ou seja, com o vírus, isso acentua, isso prejudica mais, ela vai sentir mais ainda dificuldade de respirar, doutor? Vai, boa pergunta, vai sim, porque o vírus ele causa uma resposta inflamatória no nariz, o paciente já tem uma resposta inflamatória e aumenta mais ainda. Então o paciente já tem uma obstrução, ele vai piorar Potencializa? Mais. Potencializa. E nesse caso, ou seja, ela tem situações em que a pessoa tem que usar esses dilatadores constantes, doutor, ou não, né? Sim, a gente recomenda usar nos casos de infecção viral. Que é o período que a gente tem que usar. Geralmente que é o período curto. De 5 a 7 dias para usar para não correr o risco de viciar. E aí a pessoa tenta fazer a higiene, fazer as inalações. Aqueles inaladores ajudam também, porque muita gente, assim, com esse contexto de pandemia, eles compram, adquirir aqueles inaladores artificiais, enfim, para ajudar o ar. Ajuda sim. Porque vai umidificar o ar, então favorece também a umidificação de toda a via respiratória.
A gente recomenda assim, principalmente nas doenças da laringe, traqueia e pulmão também. E o ar-condicionado, doutor, assim, a gente sabe que ambientes, né, se liga o ar-condicionado, se é calor, se liga o ar-condicionado, de repente se é frio, se liga o ar-condicionado e coloca no quente lá. Isso, como é que fica o ar-condicionado e esses problemas respiratórios? O ar-condicionado, essa pergunta também é muito frequente, ele resseca o ambiente. Então, muita gente vê o ar-condicionado jogando aquela água para fora. Então, o que ele faz? Ele tira a umidade e esfria o ar. Ao retirar a umidade, ele cria como se fosse uma condição do inverno mesmo, tempo frio e seco. E isso favorece as doenças respiratórias. Okay. Tem muito paciente que pergunta, doutor, eu tenho alergia ao ar-condicionado. Foi aquilo que eu falei no primeiro bloco. Não é uma alergia. O ar seco do ar-condicionado, ele vai irritar a mucosa. Então, não que você tenha alergia ao ar-condicionado, mas é uma irritação, como se fosse uma irritação a uma fumaça de cigarro, a um cheiro mais forte de perfume, ou produto de limpeza. E o paciente começa a ter os sintomas de rinite. Uma doença respiratória também pode prejudicar a garganta, a pessoa fica com aquela sensação de garganta irritada, tentando limpar a garganta, assim, doutor. Prejudica também? Sim. Daí a gente vai falar das faringites e laringites, são doenças da garganta e da região da corda vocal, que é a laringe. Então, muitas vezes o paciente vai ter uma tosse, secreção, pigarro na garganta e a rouquidão, também que é muito comum nessa época do ano. Ok. O diretor avisou que tem perguntas no WhatsApp, diretor? Então vamos fazer, o povo aqui tem voz e tem vez, né, diretor? A Diana Ribeiro de Itanhandu, Minas Gerais. Obrigado, Diana, que Deus te abençoe. Olá, boa noite, Frei, doutor Daniel. Uso remédios para alívio da congestão nasal. O uso deles é muito prejudicial? Qual é a solução mais natural para isso? Perguntou a Diana, doutor. Diana, as medicações nasais, como eu estava falando, tem os vasoconstritores, que os mais comuns são o Nelsoro, Afrin, Aturgil. Esses fazem mal para a saúde, podem piorar sintomas cardiovasculares, acelerar o coração, aumentar a pressão, então esse a gente não indica. A solução mais natural é o soro fisiológico. Soro fisiológico barato de comprar, simples de fazer. O que a gente recomenda? De 10 a 20 ml em cada narina, 2 a 3 vezes por dia. Então pode comprar uma seringuinha, enche com soro fisiológico, faz a lavagem nasal. Ao jogar o soro, puxar para dentro, você pode engolir ou cuspir na pia e fazer isso de 2 a 3 vezes por dia. O soro, uma outra pergunta também bem frequente em relação ao soro é se deve guardar na geladeira ou se tem que deixar em temperatura ambiente. O soro na geladeira dura mais tempo, só que ao jogar o soro gelado no nariz, ele pode provocar sintomas da rinite. Então o que a gente recomenda? Abre, usa no máximo uma semana em temperatura ambiente e depois joga fora. Então se conseguir comprar o frasco menor e usar em menos tempo, e vai abrindo o frasco e vai trocando sempre que for possível. Que legal, gostei da dica, viu? Mais pergunta aqui, diretor, mais pergunta. A nossa amiga Amanda Ferreira, de Araruama, Rio de Janeiro. Boa noite, Amanda, que Deus te abençoe. Muito obrigado por participar aqui do programa, viu? Boa noite. Minha filha tem 4 aninhos e tenho percebido a respiração dela muito carregada durante a noite. Devo me preocupar? Pergunta a nossa amiga Amanda, preocupada com a filhinha dela. Amanda, 4 anos tem que se preocupar sim. Existem doenças na infância que podem levar à obstrução nasal. A mais comum em 4 anos de idade é a hipertrofia das adenoides. A adenoide, o pessoal chama de carne esponjosa. Ela cresce no fundo do nariz, é um tecido linfático e produz anticorpos. Toda criança nasce com adenoide. Muitas vezes essa adenoide hipertrofia por alguma razão, ou às vezes genética, familiar, tem histórico de pacientes na família, de familiares que têm essa obstrução, e a criança passa a roncar, dormir de boca aberta e muitas vezes tem infecções de repetição. O que é isso? A criança fica direto com secreção, com catarro no nariz, e à noite, quando a gente deita na posição horizontal, aumenta a congestão nasal. Então, os sintomas costumam piorar ao deitar. Então, quando a criança deita, começa a roncar, dormir de boca aberta e babar muito. Então, tem que procurar um médico sim para ver o que está acontecendo. Uma pessoa que está se tratando de uma gripe, de um resfriado também, isso significa que já está afetando todo o sistema respiratório, doutor? Sim. A gripe, ela começa geralmente com sintomas leves e pode piorar para sintomas pulmonares, né, que seria a preocupação, uma pneumonia viral. Por isso a importância da vacinação da gripe nessa época nos grupos de risco, que são os grupos que têm a imunidade mais baixa, que seriam idosos e crianças. Muita gente pergunta, doutor, assim, que pela máscara, pelo contexto de pandemia que a gente está vivenciando, assim, como aumentar a imunidade, né? Aumentar a imunidade assim, para ter menos problemas
principalmente nessa pandemia, menos problemas respiratórios. Como aumentar? Que solução o senhor dá? Soluções naturais para aumentar a nossa imunidade. A imunidade ela depende de vários fatores, eu costumo brincar que são 4 fatores principais. A gente tem que ter um sono de boa qualidade, então dormir de 7 a 8 horas por dia. O sono ele vai reparar nossas energias, vai reparar nosso sistema imunológico. A alimentação é fundamental, ter uma alimentação balanceada, com vitaminas, evitar produtos industrializados. A terceira coisa, atividade física. A atividade física ela estimula a produção de anticorpos e de células de defesa. E a quarta coisa é o bem-estar, que daí eu acho que entra muito a questão aqui da TV Aparecida, que é a espiritualidade. Okay. É importante a gente estar bem com a gente mesmo, estar com a cabeça boa. Tudo isso, esses 4 conjuntos, vai fazer com que a nossa imunidade fique mais forte. Infelizmente, não existe nada mágico que vá evitar ou proibir que você pegue uma infecção. Se você tiver uma vida equilibrada e conseguir fazer esses 4 pilares equilibrados constante na sua vida, você vai ter uma boa imunidade. Que maravilha, né? Você tem que estar em paz, exercer o amor, o perdão, criar uma ambiência saudável. Isso ajuda também, viu? Aumenta a imunidade. Doutora Maria Fonseca de Linhares, Espírito Santo. Boa noite, Maria Fonseca, que Deus te abençoe, viu? O Mário Fonseca, desculpe aí, Mário, né? Eu que estou lendo errado aqui. Ele tem uns 8 dias que está com dificuldades para respirar, sentindo um cansaço no pulmão, falta de ar. Será que ele pode estar com asma? Pergunta o nosso amigo Super Mário. Mário, 8 dias provavelmente não é asma. Se você tivesse asma, você já saberia, porque a asma geralmente começa na infância. Então, 8 dias pode ser uma infecção respiratória. No contexto da pandemia, lógico que a gente tem que pensar também na falta de ar na questão do Covid. Então, como qualquer paciente que apresente sintomas respiratórios nesse momento, o ideal é procurar um médico, fazer o diagnóstico correto e tratar. Porque 8 dias é muito agudo. Okay. A asma geralmente é histórico crônico. O paciente ele já sabe que tem asma porque já teve crises na infância, crises durante a adolescência. Então, é bem característico. As crises de falta de ar, de chiado no peito. Não começaria 8 dias assim, do nada. Agora, doutora, assim, a gente sabe que tem esses sintomas todos, assim, que é da pandemia, que é do coronavírus, etc. E muitas pessoas, por tossir um pouquinho diferente ou por desenvolver um quadro de rinite, já os demais já olham com uma certa desconfiança, enfim, em alguns casos isso não pode acontecer, até uma certa discriminação, afastamento, enfim. Essa pessoa, ela aí sentindo-se desse jeito, ela não vai procurar médico, ela se isola, etc. É nessa hora que tem que procurar um médico, doutor? Fazer o exame? Sim. Ou qualquer sintoma respiratório complicado, uma tosse, eu tenho que fazer o exame para a Covid? Não precisa fazer em todos os sintomas, né? Tem os sintomas, como eu falei, que são sugestivos da infecção do Covid. Então, nesse caso, que você começou com sintomas sugestivos, procurar o médico e o médico vai indicar o exame. Tem muitos pacientes que vão na farmácia, fazem o exame, às vezes sem necessidade. Então, gasta dinheiro e às vezes vai vir negativo e às vezes não está nem no tempo de fazer o exame ainda. O paciente pode até estar com a doença e vir negativo e continuar transmitindo aí. Ok, porque não fez um tempo correto. Então explica como é que é esse tempo correto, doutor? Olha, do início dos sintomas, a gente tem que esperar 3 dias para fazer o PCR, que é o teste do cotonete. O PCR, a gente vai colher a secreção e vai testar se tem o coronavírus ou não. Então é muito comum, o paciente no primeiro dia já vai lá, faz o exame e dá negativo. Então a gente não pode afirmar que ele não tem a doença. E o exame de sangue também, que são as imunoglobulinas, para saber se o paciente está com a doença, a gente indica depois de 30 dias dos sintomas, que ela tende a positivar depois de 30 dias. O paciente muitas vezes faz antes ou faz nos primeiros dias achando que veio negativo, estou livre. Mas não deu nem tempo do organismo produzir os anticorpos, então não dá para a gente detectar pelo sangue. Olha que interessante, são informações valiosíssimas que estamos trazendo para você, viu? Principalmente nesse tempo aí de pandemia. A Magda Rocha de Paripueira, Paripueira, Alagoas. Obrigado, Magda, Deus te abençoe. Tenho uma dúvida. Há alguns dias percebi um odor diferente na respiração. O que devo fazer? Um odor diferente, doutor? Esse odor diferente muitas vezes pode ser acúmulo de secreção nos seios da face. Geralmente, nesse caso, pode ser o início de uma sinusite. Começa a sentir um cheiro mais podre no nariz. O que a gente recomenda nesse caso? Iniciar a lavagem com um soro fisiológico. Fazendo a lavagem, às vezes a remoção dessa secreção, muitas vezes impede que vai evoluir para uma infecção mais grave.
Questão do Covid, que a gente tem falado bastante também. Muitas vezes o paciente começa a ter uma perda de olfato ou às vezes sente um cheiro diferente das coisas, que é diferente de sentir um odor dentro do nariz. Então o paciente passa a sentir cheiro de peixe podre, um cheiro de ovo podre em coisas, um perfume, pasta de dente, então que a gente chama de parosmia. O paciente começa às vezes a sentir cheiros onde não existe, né? Outro sintoma é a fantosmia, que o paciente começa a sentir cheiros do nada. Então é bem incômodo e é bem característico das infecções de coronavírus. Sinusite pode dar, qualquer infecção viral, gripe pode dar isso, mas do Covid, 70% dos pacientes têm alterações do olfato. Então por isso que hoje em dia a gente considera paciente com alteração de olfato é bem sugestivo de Covid, tem que procurar atendimento médico. Ok. O Alfredo de Paulo, de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, obrigado, seu Alfredo, Deus te abençoe. Tenho rinite alérgica e toda vez que entro em algum lugar com ar-condicionado, começo a espirrar, sem parar. É normal? Pergunta o nosso amigo Alfredo, doutor. É o que eu estava comentando aqui. O paciente com rinite alérgica, ele tem uma inflamação crônica da mucosa nasal. Então, quando o paciente entra num tempo seco, como ar-condicionado, a tendência é ter sintomas sim. Ou fumaça de cigarro, poluição ambiental. Tem muitos pacientes que vão para São Paulo ou uma cidade com mais poluição, acaba tendo sintoma. Hoje mesmo eu atendi no consultório um paciente que fez a limpeza de casa com a esposa, usou cândida e começou a ter sintomas nasais. O paciente tem rinite, a rinite é desencadeada pelos alérgenos, mas esses irritantes, o tempo seco, produtos de limpeza vão desencadear os sintomas. Então o paciente começa a espirrar, a escorrer o nariz, começa a coçar. E muitos pacientes têm esse sintoma só com a mudança climática, ou seja, o paciente está no ambiente quente e entra no ambiente frio, só essa mudança de temperatura já desencadeia os sintomas. Que às vezes até de manhã, o paciente está no quentinho da cama na coberta, põe o pé para fora, começa a espirrar só de sair do quente da cama para o frio do chão. Ou seja, nesse contexto tudo é suspeita, né? De repente a pessoa vive, a família, ou a esposa, os filhos, enfim, ficam aquele alerta, poxa, será que... Porque foi uma mudança natural, foi uma situação, uma resposta que o organismo está dando diante dessa mudança de temperatura. E nem sempre é Covid, né, sim, doutor? Ou seja, sim. tem que ficar atento a isso, não negligenciar, viu? Gente, quantas informações, viu? Eu estou gostando porque eu estou aprendendo bastante. Eu quero passar essa fase aí do inverno, me cuidando, me protegendo. E você também, não é? Doutor, a alimentação também ajuda, né, a fortalecer o nosso sistema imunológico e também a qualidade da respiração, hein, doutor? Ajuda. Alimentação balanceada com frutas, vegetais, evitar os produtos industrializados, excesso de carboidrato e açúcar, isso vai ajudar na imunidade sim. Nosso organismo precisa desse combustível para produzir os anticorpos e está com o sistema imunológico forte para defender das doenças respiratórias. Doenças respiratórias, o senhor é otorrinolaringo, ouvido. Doenças respiratórias assim, também prejudicam a nossa qualidade de audição? Sim, muito. Bem comum em crianças. A gente tem um canal que comunica o nariz com o ouvido, chama tuba auditiva. É o canal do fundo do nariz que vai até o ouvido. Quando a gente viaja de avião ou desce a serra para a praia, a gente sente que o ouvido tampar. Nada mais é que a pressão que está ajustando, então essa tuba auditiva ela vai funcionar, a partir do momento que a gente boceja, abre a boca, ela equaliza a pressão. Quando a gente tem uma doença respiratória de nariz, muitas vezes a secreção nasal, ela vai para o ouvido e causa otite, que é a inflamação da parte interna do ouvido, a gente chama de otite média. Essa otite ela pode causar perda de audição e em alguns casos mais graves, perfuração do tímpano, uma mastoidite, que é a inflamação do osso atrás do ouvido. Então tudo isso a gente pode prevenir através do cuidado da doença respiratória nasal, porque cuidando do nariz a gente evita que essa secreção vá para o ouvido. Uma doença respiratória, doutor, assim, a gente está falando assim do complexo, de toda a engrenagem, ela também pode ter dor no peito, apresentar dores no peito, provocada por algum tipo de doença respiratória? Pode. A gente tem inflamações da laringe ou da traqueia, principalmente traqueites, que podem levar a uma dor no peito. O paciente muitas vezes acredita que possa até estar infartando, mas a dor é da inflamação das vias respiratórias. É bem comum também nessa época do ano. Okay. Agora, no respirar,
no respirar. Quando a pessoa está com um pulmão afetado, um pulmão de repente comprometido, enfim, com uma doença respiratória, no respirar dói, doutor? Dói o ato de respirar, dói o pulmão? Eu sinto uma dor, eu vou deixar de fazer força para respirar porque está doendo. Isso Sim, acontece ou não? Acontece. Muitas vezes essa inflamação ela pode pegar a pleura, que é um tecido que recobre o pulmão, e daí no ato de inspirar e expirar o paciente vai sentir dor. Às vezes vai sentir dor nas costas, incômodo às vezes focal em algum ponto. Isso pode ser sugestivo de infecções, sim. Que maravilha. Doutor Daniel, então, para a gente assim cuidar bem da nossa respiração, esses chás ajudam também? Ou seja, à noite eu vou tomar um chá quente de folha de laranja, enfim, ou eu vou chupar bastante laranja, chá de limão, cítricos. Isso ajuda também a aumentar a imunidade, né? E ter menos problemas respiratórios? A vitamina C que está presente, né, nos cítricos, ela tem uma participação na imunidade, sim. Né? Infelizmente ela não previne, mas ela participa de processos no organismo que vai aumentar a imunidade, mas não previne a infecção. Então o pessoal que toma vitamina C para tentar evitar uma infecção, o que a gente pede hoje é o cuidado que a gente está tendo já, álcool gel, a máscara, evitar o contato com as pessoas que estão gripadas, né? Acho que todo mundo já está cansado de saber disso. Mas a vitamina C, junto com a alimentação equilibrada, participa do reforço da imunidade. Então a gente indica sim. O senhor falou assim que crianças também podem sofrer de rinite, sinusite e outras complicações. Como é que a mãe pode identificar, né, a mãe de primeira viagem, enfim, pode identificar que o choro da criança está vindo de algum problema respiratório? Essa é uma boa pergunta também. Geralmente a doença respiratória, uma sinusite, uma gripe, ela vai começar com secreção nasal, uma febre baixa, e a criança já vai ficar prostrada, ela não consegue brincar, a criança fica mais hipoativa, então você vê que a criança não está no normal. Então muitas vezes a criança não vai chorar, mas só de ver que a criança deixou de brincar, deixou de ter a rotina normal dela, já é indício de ter alguma alteração. Entendi. Somente nos pequenininhos que não falam ainda, que a gente precisa ficar mais de olho nisso. A criança maior, geralmente ela vai falar que está com algum sintoma, né? E a criança, a gente tem que ficar sempre atento, porque a criança, ela evolui muito rápido. Então a criança desidrata muito rápido, deixa de comer muito rápido, diferente do adulto. Então a gente tem que ficar atento nas crianças com isso. Porque uma doença respiratória pode progredir rápido e se a gente não ficar atento, a gente vai acabar tendo complicações. Ok. Doutor, a gente sabe que de repente começam a esfriar, a gente abre os guarda-roupas, começa a tirar os casacos, os cobertores, enfim. Então antes de estar lá, mesmo que estivesse dentro de um plástico bonitinho assim, antes de usá-los tem que fazer o quê? Antes de usar tudo, a gente chama isso de higiene ambiental. O que é isso? A gente vai preparar um ambiente para a pessoa que é alérgica. Então casaco, cobertor, tudo que a gente recomenda é tirar antes do inverno, lavar e deixar no sol. O sol ele mata os ácaros, então o ácaro é o principal alérgeno causador de rinite no Brasil. Então a gente tem o ácaro, ele gruda em tudo que tem pelinho, então é cobertor, edredom, casacos, e ele gosta de ambientes escuros e ambientes que tenham esses pelos. Então o armário para o ácaro é onde ele faz a festa. Então, e os animais, assim, de repente tem um gatinho, um cachorrinho lá, o ácaro também cola neles, doutor? Cola. Muitas vezes o paciente ele fala, doutor, mas eu pego meu gato ou o cachorro e começo a ter sintoma. Não significa que tem alergia ao pelo do gato ou do cachorro, pode ser o ácaro que está no pelo do cachorro. E tem uma coisa bem interessante também, que a gente faz o teste alérgico, tem 2 tipos de teste, que a gente faz no sangue do paciente ou na pele do paciente, chama teste cutâneo para saber o que ele tem alergia. E muitas vezes o paciente ele é alérgico ao gato, ao cachorro, então a gente orienta a esse animal ficar fora de casa ou não ficar no quarto, que é o ambiente que a gente vai passar a maior parte do nosso dia. Ok. Né? E é interessante que o pelo de gato, só para a gente ter uma ideia, ele fica cerca de 9 meses no ar sem tirar o gato do ambiente. Então muitas vezes o paciente que é alérgico ao pelo de gato, ele tirou aquele gato do ambiente, mas ele vai continuar tendo sintoma ainda por 9 meses. Uau! Porque demora 9 meses para o pelo do gato sair do ambiente todo. Uau! E o mesmo se diga para tapetes, né, doutor? Tapetes, sim. Manter assim, quando está um solzinho gostoso, abrir a janela, né, deixar tudo assim ventilado, né? Isso, a ventilação do quarto e de casa é importante. A exposição solar, porque o sol vai matar os ácaros, né? E junto, tirar tudo que acumula poeira, principalmente no quarto. Então, bicho de pelúcia, trocar o cobertor, preferir o edredom que acumula menos,
cortina, preferir persiana, que a persiana é mais fácil de limpar. E uma outra dica importante é evitar de passar vassoura no quarto, porque a vassoura ela levanta a poeira e a poeira volta para o lugar. O ideal é passar o aspirador de pó e um pano úmido nos móveis, que daí a gente vai tirar o ácaro e evita dele ficar circulando no ar. Doutor, muita gente usa assim, soluções baratas, né? Que é, de repente, no quarto, colocar um balde, uma jarra de água ali para tentar equilibrar o ambiente e umedecer o ambiente. Isso é indicado ou já passou de moda? Isso ajuda, sim, mas é pouco, né? Porque tanto o balde ou bacia de água ou a toalha molhada na janela, tudo isso vai ajudar na umidificação do ar, mas quando o ar está muito seco, a gente indica o uso do umidificador. O umidificador ele ajuda a tirar esse tempo seco, então vai melhorar os sintomas respiratórios, mas também tem o outro lado. O abuso do umidificador também pode levar ao bolor, ao fungo, que também é prejudicial. Então, o que eu recomendo, de 2 a 3 horas o umidificador, desliga depois. Tem uns hoje mais modernos que já vem até com timer. Você vai dormir, liga lá e depois ele desliga sozinho e você vai ter uma noite de sono tranquila. Tem gente que tem assim em casa, ao redor da casa, jardins lindíssimos, doutor, folhas, folhagem, mas tem gente que gosta de colocar isso dentro de casa, né? Plantas, etc., dentro de casa para ornar a casa. Isso também pode trazer consequências respiratórias? Pode. O excesso de umidade, né? Como eu falei, Nas e plantas muitas vezes aí. nas plantas, ela pode acaba tendo a presença de fungos e bolor pode prejudicar também. Então, no quarto a gente não recomenda, na sala, em outros ambientes tudo bem, mas no quarto não é recomendado. Então, doutor, aquela dica de um médico otorrinolaringologista para quem está em casa, que está acompanhando o programa, que está anotando todas as dicas assim, para enfrentar essas estações frias, essa estação fria, assim, o que é a lição de casa? Recapitulando um pouquinho tudo assim, para a gente agora assim anotar, fixar, guardar na memória e no coração, doutor. Olha, o que eu recomendo, que é uma solução barata, fácil de fazer, a lavagem com soro fisiológico. Então a gente orienta eles a fazer como se fosse escovar o dente. Então, o que eu oriento meus pacientes? Deixar o sorinho do lado da escova de dente, toda vez que você vai escovar o dente, 3 vezes por dia, lavar o nariz com soro. É barato, simples, previne as doenças e a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor porque a gente está hidratando o nariz, ajudando na qualidade do ar respirado e evitando as doenças respiratórias. Eu acho que essa é a dica principal. E além do que eu falei, alimentação, atividade física, qualidade de sono e estar sempre com o coração em paz. Que maravilha, gente. Tivemos a alegria de conversar com o Dr. Daniel Calduro, nosso médico otorrinolaringologista. Quem quiser entrar em contato, temos um WhatsApp aí que ele forneceu, até mesmo para você entrar em contato e vale a pena, viu, gente? É o 0 operadora 12, que cidade que é? Taubaté. Taubaté, 12 99640 9041. Tá na tela para você copiar com muito carinho.